Uma ótima tarde para você neste sábado, dia 26 de julho, direto dos estúdios 01, com a produção de Gerson Neves e transmissão da Alterosa para todo o leste de Minas. Começa agora o Papo em Alta, o programa que conversa com quem tem o que dizer e aprende com quem faz a diferença. Hoje vamos falar sobre saúde mental, um tema urgente e que ainda carrega muitos tabus. E como convidado, nós recebemos ele, que é especialista em saúde mental, Dr. Igor Milward. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Pode contar comigo sempre. Doutor, para a gente entender um pouco mais sobre a saúde mental, o que tem levado hoje os pacientes aos consultórios nos últimos tempos? Bom, eu acredito, Leandro, que a grande causa dos últimos tempos tem sido burnout, né, que é o esgotamento relacionado ao ambiente de trabalho, a própria ansiedade, que faz parte também desse quadro de burnout ou de outros fins, né, outros meios que levam a pessoa a se tornar ansiosa, o processo depressivo, seja ele a longo prazo, que a gente chama de transtorno depressivo recorrente, ou um episódio depressivo por alguma situação atual desse paciente. E tem quadros que já são assim, não são causais, que a gente diz, é um quadro que a pessoa, teoricamente, nasce com essa predisposição, que é o quadro de esquizofrenia, bipolaridade, toque, tem uma série de coisas que a gente também trata lá no consultório. Existe hoje diferença entre a tristeza comum e a depressão? Não existe, porque assim, a tristeza é um sintoma, entende? Essa apatia, né, a tristeza, esse sentimento, essa angústia é um sintoma. A depressão, que todo mundo diz, é um processo instaurado que geralmente é um conjunto de sintomas e um tempo, né, necessário para que se constitua um quadro. Então, geralmente, um paciente que entra num quadro depressivo, não é só a tristeza, geralmente vem um quadro de insônia, invalidez, uma sensação de né, de não suficiência, uma baixa da própria ansiedade, a pessoa passa a não tomar banho, não se cuidar, não se maquiar, né? Uma questão de autocuidado, tem uma série de comportamentos que acabam instalando esse quadro, que pode ser leve até um quadro mais grave, né? Sim, este seria o momento de procurar ajuda? Eu acho que quem procura antes sai mais fácil ou mais rápido. Eu acho que nos primeiros sinais a gente sempre orienta esses sinais que geralmente é o outro que percebe essa situação, né, Leandro? Então fica uma alerta para os familiares ou colegas de trabalho quando perceber uma mudança no comportamento, uma pessoa que sempre se maquiava, sempre vinha, uma pessoa às vezes que já está nessa idade de pintar o cabelo, sempre se preocupou de retocar esse cabelo, começa a vir com uma questão de raiz sem retocar, uma maquiagem que não faz, um adereço que não põe, começa a evitar lugares sociais, não por uma crença, mas é uma questão, assim, você vê que tem um outro fator que leva ela a não mais querer aceitar convites sociais. Então ela começa a se ficar mais reclusa, mais em casa, não quer sair, começa a evitar essas situações, ela vai caminhando para um quadro de isolamento, que é o quadro final desse processo. Outra dúvida que nós temos é sobre a ansiedade. A ansiedade, ela tem se tornado aí o mal do século. Sim. Como ela se manifesta no dia a dia, doutor? Geralmente, Leandro, esse paciente, alguns podem até procurar a psiquiatria a primeiro momento, mas boa parte desses pacientes com quadros ansiosos, eles procuram primeiro o médico que eles referem ao sintoma inicial, que é uma taquicardia, certo? O paciente está, às vezes, sem nenhum tipo de situação naquele momento, ele está passando nenhuma situação vigente, ele se percebe com o coração acelerado, um suor frio,
uma situação de que vai desfalecer ou ter um mal maior, um pensamento negativo que envolve inclusive morte, acho que dali ele vai desfalecer e vai morrer, é um pânico. E aí, eles geralmente procuram um pronto atendimento, onde são feitos alguns exames ali na hora e descarta uma causa orgânica e geralmente esse profissional vai orientá-lo a procurar a psiquiatria. Alguns ainda têm uma certa, né, rejeição, vamos dizer assim, inicial, e falam, não, o que eu tive foi no coração, esse médico lá não sabe nada. E vai procurar um cardiologista, mesmo para fazer todos os exames, check-up geral, porque ele acredita mesmo, porque os sintomas realmente dão a entender que o que está errado é orgânico. A gente entende isso, mas o processo pelo qual, não é assim, o coração entrou numa questão que ele disparou, ele compensou alguma coisa, e inicialmente foi causado por uma desregulação de hormônios, né? O mais Sim. comum deles é a serotonina. Então, esse hormônio ele é vasoconstritivo, ele faz uma vasoconstrição periférica que faz com que o coração trabalhe compensando isso e dê essa impressão desse mal-estar todo. Então, essa correção ela é feita na psiquiatria, pelo pessoal da saúde mental. Doutor Igor, explica para nós como funciona hoje o tratamento psiquiátrico atual. É só medicação? Nós já estamos em um bom tempo, assim, né, vamos dizer, a psiquiatria avançou muito, né, a questão de laboratórios, medicações cada vez mais limpas, Leandro, que causam cada vez menos efeitos ou até nenhum efeito colateral, mas nem sempre é medicamentoso. Eu costumo dizer assim, ó, quando chega ao ponto de um paciente procurar a psiquiatria, geralmente né? Porque geralmente já está num ponto que precisa a gente entrar com alguma medicação. Mas já teve casos de a gente avaliar o paciente e entender que, no caso dele, não necessitava de medicação em si, só psicoterapia. Mas a psicoterapia, com ou sem medicação, ela anda muito junto aí com a psiquiatria. Ainda existe muitas polêmicas sobre medicamentos. A sua opinião, doutor? O medicamento vicia? Não, nem sempre. Eu vou dizer assim, ó, existem classes de medicamento que realmente geram uma questão de dependência química mesmo. Elas geram né, benzodiazepínico, você vai ter uma dificuldade maior de sair dessas substâncias. Só que, como eu disse, né, na outra pergunta, a questão de medicação na psiquiatria tem evoluído muito, né? E cada vez com efeitos colaterais menores, né? Então, a maior parte existe uma diferença muito grande, Leandro, em você ser dependente de uma medicação ou seu quadro ser dependente por um momento de uma medicação. Então, existem medicações que causam dependência, mas existem quadros que são dependentes de medicação para que sejam resolvidos. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, a maior parte das medicações hoje na psiquiatria não causam dependência, só que o quadro tem que ser avaliado. Exemplo, um prazo médio de tratamento de um episódio depressivo é de 1 ano e meio, 2 anos. Já o prazo médio de tratamento para um quadro de transtorno depressivo são de 3 a 5 anos. Se ele for recorrente, quiçá para o resto da vida. Eu estou dizendo para você que o quadro do paciente vai levar a ele para estabilizar, ser dependente de uma medicação para o resto da vida, mas não é porque a medicação vicia, é porque ele é portador de um quadro que provavelmente não vai se resolver sozinho. Correto. Doutor, e sobre hoje o uso do canabidiol, né? É algo que tem sido muito usado aí em diversos tratamentos. Como o senhor enxerga aí a alternativa terapêutica? Tá. Eu vou dizer enquanto um adepto, né, eu sou um prescritor, vou me considerar com exímio, porque eu já tenho 4 anos que eu venho me aprofundando muito na área do CBD. Eu vou dizer CBD porque assim, ó, o canabidiol não é o nome do remédio. Correto. Certo? O canabidiol é um dos canabinoides, né, não é assim? Retirados da planta lá da maconha, certo? Então,
Existem outros, por exemplo, existe canabigerol, canabicrofeno, canabidinol, o próprio THC, que remensurado tem funções terapêuticas, certo? Então, o que acontece? O CBD, bem indicado, não é assim? Bem Sim. tolerado, né? Bem aceito pelo paciente, ele tem resultados fantásticos. Hoje, eu no consultório, eu tenho uma média de 150 pacientes em uso de quadros diversos, porque é uma molécula multimodal, entende? Sim. Ela atua em várias áreas. Ela tem o sistema endocannabinoide, ele é o maior sistema do corpo humano, maior do que o sistema neural, do que o sistema vascular, então ele tem receptores no corpo inteiro. Então, dependendo de onde ele for agir, o paciente vai ter um ganho em X área. Exemplo, eu tenho pacientes lá comigo que tratam de algumas síndromes epiléticas de difícil controle, eu tenho pacientes comigo que tratam dor, eu tenho pacientes comigo que eu tenho algumas crianças autistas comigo e adultos também, tenho pacientes que tratam insônia comigo com CBD, tem algumas que tratam ansiedade, então quer dizer, cada um desses pacientes tem um ganho em uma área. O CBD é uma molécula muito completa e a gente tem visto a atuação dela nessas 5 áreas, que é dor, em modo geral, artralgia, fibromialgia, dor crônica, quadros epiléticos de difícil controle. Eu tenho pacientes que estavam tomando 4, 5 medicações para quadros convulsivos sem efeito pleno, quer dizer, ele continuava a hora e outra dando uma convulsão, né, um quadro epilético, e com a entrada do CBD, ele estabilizou, sabe? Quase nunca, né, nós vamos pensar no CBD como uma molécula de ação monoterapêutica, que a gente fala, que só ele resolve tudo. Não, ele entra como um adjuvante, um potente adjuvante no tratamento desses pacientes. A maior parte deles, inclusive, a gente consegue tirar boa parte das medicações convencionais e deixar uma ou outra só. Fique ligado no Papo em Alta, que nós vamos para o intervalo e voltamos já. O bacon, quando é bom, tem que ser Frigoleste, bebê. Tem que ter Frigoleste. Bacon é Frigoleste. Enrolou no filé, vira medalhão. Cortou em cubinhos, tropeiro campeão. No sanduba fica bom, a gente logo vê. Com batatinha ou no bife é rolê. Que delícia! Frigoleste. Para fazer o seu prato preferido, tem que ter bacon com a qualidade Frigoleste. Há mais de 3 décadas, a Ibituruna Móveis tem sido sinônimo de qualidade e confiança. Nossos móveis são cuidadosamente selecionados dos maiores fabricantes do país, garantindo que você leve para casa peças que duram gerações. Com 4 lojas estrategicamente localizadas, oferecemos a você a comodidade de encontrar o que precisa perto de casa. E o melhor, parcelamos as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão. Cobrimos qualquer preço para o mesmo móvel e fabricante. Além disso, entregamos até 5 quilômetros de distância sem taxa adicional. Ibituruna Móveis, o complemento do seu lar. Se você é apaixonado por carne macia, suculenta e cheia de sabor, chegou ao lugar certo. No Rei do Cupim, cada corte é preparado com um tempero exclusivo que faz toda a diferença. Uma receita especial que só o rei domina. Ambiente 100% familiar, cerveja estupidamente gelada e diversas opções de drinks. Localizado no coração do São Pedro, oferecemos uma experiência gastronômica irresistível. Em breve abriremos para almoço no domingo. Venha para o Rei do Cupim, Rua Israel Pinheiro, 1188. Vem aí, o Intensivão da Siga Mais. Dia 22 de agosto, com 2 finais de semana, para você que quer dar show e garantir a sua habilitação. Não perca tempo e faça agora sua matrícula pelo telefone 339-9800-1125. Autoescola Siga Mais. Rua Bárbara Eliodora, 685 Centro. Autoescola Siga Mais. Juntos pelo seu sonho. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estamos de volta com o Papo em Alta e hoje nós estamos recebendo o especialista em saúde mental, Dr. Igor Milwardi. Os jovens de hoje estão mais ansiosos e também deprimidos, correto? O que está por trás disso, o senhor como profissional da saúde? Eu acredito num ambiente que envolve o tempo que vivemos, assim, de modo geral. Saiu uma
pesquisa, assim, uma informação uma vez, de que uma criança de 5 anos de idade hoje, Leandro, ela recebe mais informações, entende? Do que Nero, na época né, o imperador de Roma, na época de Roma. Imagina a quantidade de questões que não chegavam para Nero todos os dias. E uma criança de 5 anos hoje tem mais... Então, assim, o cérebro foi feito para isso, quer dizer, ele tem essa capacidade toda de absorver essa quantidade de informações diárias. A resposta a gente tem visto no consultório. Então, talvez o grande segredo hoje seja desacelerar um pouco, sabe? Voltar, como se fosse voltar a fita, entender um pouco como é que as pessoas estavam vivendo antes um pouco dessa era digital, de celular demais, de jogos demais, de jogos de muita interação, né? A gente é de uma época que o joguinho era um contra o outro, durava 2, 3 minutinhos, acabou, já entrava outro. Hoje são indivíduos dentro de um quarto, na frente da tela de um computador, sozinho, cada um tem o seu aparelho. Na rua, né? Tinha 2, 3 que tinha videogame, ali, e ficava 8 meninos em volta do videogame. Era muito diferente, existia uma socialização nas coisas, né? E a gente já queria sair rápido ali para poder brincar na rua, já tinha aquele momento ali social de pique-bandeira, queimada, e pique-esconde, clube e tudo. Quer dizer, hoje você vai num clube à tarde, você vai num clube fim de semana, você conta assim, né? Adolescentes, crianças que estão lá, por exemplo, né? Você vai na piscininha infantil, tem até gente, mas na piscina que a gente brincava, tem muito pouca gente. Então, eu creio que o esforço dos pais devem sair desse lugar de entreter os filhos o tempo todo, entender que uma criança, né, ele precisa meramente de estímulo, ele precisa de ser colocado numa situação, porque como uma pirâmide, por exemplo, assim, uma tríade de 3 pontas, você tem criatividade, né, assim, execução, inércia, que é esse tédio. O tédio é que vai virar de novo um novo ponto de criatividade. Isso é um fato. Então, quando eu tiro a criança desse ponto de tédio, eu estou sempre entretendo, eu fico nesse ponto só assim. Eu executo e crio. Uma hora essa roda para de rodar. Então, sim, hoje as redes sociais ela tem um impacto Acredito direto aí na saúde mental. Acredito que sim, né? Eu não estou dizendo que é ruim a rede social, estou dizendo que a forma em que as pessoas vêm interagindo com a rede social acaba sendo algo ruim, porque a rede social hoje ela saiu desse campo em que você escolhe o que você quer ver, você andar pela rede social, e ela, através desses shorts, reels e tudo, e desse algoritmo, né, que foi criado, ela descobre o que você gosta e começa a jogar aquilo de modo repetitivo ali, de 15 segundos, aquele monte de confusão. Quando você vê, você ficou ali 1, 2, 3, 4, 5 horas vendo coisas. Por quê? Porque é um gotejamento dopaminérgico. Imagina alguém descobrir o que você gosta e começar a rodar aquilo na sua frente, né? Você está passando algumas coisas que você quer ver e entra uma coisa que você não pediu para ver, né? Vocês vão jogando coisas. Então, esse que eu acho que é o grande vilão aí, seria os rios. Na minha opinião, óbvio que a rede social não quer isso, mas você tem que ter uma opção de querer aquilo ou não querer, de tirar aquilo lá, porque se você pegar o início das redes sociais, era meramente o conteúdo de quem você seguia. Não é assim? Não tinha nada colocado dentro da sua rede social. Você que seguia, você que administrava aquilo ali. Hoje existe uma interferência externa e eu acho isso muito perigoso. Pela orientação do profissional, nos tempos de hoje, como prevenir ou cuidar da saúde mental no dia a dia? Eu acredito que a saúde mental é uma série de fatores que nem sempre são de âmbito de saúde mental em si. Porque, vamos lá, eu acredito que na saúde plena consiste saúde física, que é muito simples, né? Que é um cuidado com a alimentação e exercício físico, não é assim? Sim. Uma boa rotina de alimentação, de exercício físico, vão te dar uma condição de saúde física plena, assim, né? Saúde mental está muito ligado a hábitos. Então, assim, ter bons hábitos de leitura, não é assim? De social. Eu costumo dizer assim, quem fala no seu coração, entende? Você tem ouvido palavras de vida ou de morte, né? Então, estar com pessoas que declaram na sua vida palavras de vida, que vão falar de você numa mesa de oportunidades,
estar em bons ambientes, ler bons livros, consumir bons conteúdos, se propor a fazer o que gosta, achar um tempo para fazer o que gosta e se presentear um pouco. E saúde, essa espiritual, esse alinhamento também espiritual, eu creio muito, porque eu acho muito difícil que alguém consiga uma plenitude sem alinhar com Deus. Então, esse alinhamento com Deus, essa base cristã, essa questão dos princípios, me ajudam muito. E é muito fácil provar, por exemplo, Leandro, eu costumo dizer assim, ó, um dos principais sintomas que os pacientes relatam é medo. Tanto o ansioso como o depressivo, eles criam uma situação de alerta e um medo, certo? Então eles começam a ter até um medo irracional, certo? Então eu costumo dizer assim, ó, quantos dias tem no ano? 365, né, em média. Quantas vezes está escrito na palavra de Deus, não tenhais medo? O mesmo tanto. Então, quem tem um hábito de ler a palavra hoje, imagina se não me ajuda. Diariamente ela vai ver na palavra de Deus, ela vai lendo e vendo. Não temas, eu estarei contigo. Verdade. Então, ela vai ler, não temereis, não tenhais medo, quase todo dia. Então, me ajuda muito na minha área quem tem um hábito de leitura da palavra, e é um fato. Então, eu costumo dizer e orientar muito isso no meu consultório. Lógico que qualquer excesso nessas 3 áreas vai te causar um mal imenso. Então, o equilíbrio é a chave, tanto de saúde mental. Se pegar uma pessoa que vira muito frenético com malhação, ela pode estar muito mal com isso, ou muito frenético também com o social, ela pode estar muito mal com isso, também nessa questão religiosa. Se virar um religioso, ele vai estar muito mal com isso. O lance é um equilíbrio nessas 3 áreas para você poder viver com mais tranquilidade. Doutor, muito obrigado pelo esclarecimento. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos já. Marmoraria Pérola. Tudo em mármores, granitos, quartzo e quartzitos. Atendimento diferenciado. Acabamento de qualidade. Agilidade na entrega e preço justo. Venha conhecer o nosso showroom. Marmoraria Pérola. Rua Montevidéu, número 325, Jardim Pérola. Chegou a hora de realizar o seu sonho de abrir a sua loja no centro da cidade. Eu disse no centro da cidade. Abra sua loja no Ibituruna Shopping. Com água, luz, internet, publicidade, tudo incluso. Tudo incluso. Ibituruna Shopping, Rua Belo Horizonte 235 Centro. Imprevistos acontecem, mas você não precisa enfrentá-los sozinho. Com a Power Brasil, você tem assistência 24 horas, em qualquer lugar, a qualquer hora. Proteja seu veículo com agilidade e sem burocracia. Restaurante A Vila, o melhor da refeição com um selo de qualidade do Grupo Arte do Sabor. Ambiente climatizado, um cardápio variado, com várias opções de carnes e saladas, além de churrasco todos os dias. Rua Barba Eleodora 679, em frente ao New Shopping Feira. Restaurante A Vila, mais um do Grupo Arte do Sabor. Com qualidade e carinho pra te conquistar. Não pule esse vídeo. Você já ouviu falar em superbets.net? A oportunidade que faltava para você faturar ainda mais no seu estabelecimento. Exclusivo para você, empresário, dono de bar, restaurante, padaria, barbearias e que quer potencializar uma renda extra semanal. Virando um colaborador Superbets, você só tem vantagens. Isso porque somos a melhor plataforma esportiva com Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil, Campeonato Inglês. São mais de 50 campeonatos. Faça a escolha certa na plataforma certa. Estamos de volta com o Papo em Alta, o programa que conversa com quem tem o que dizer e aprende com quem faz a diferença. Doutor, para a gente fechar, no Papo em Alta nós temos um quadro chamado Na Lata, onde nós fazemos perguntas diretas e objetivas. Todo mundo deveria fazer terapia? Eu acredito, Leandro, que se todo mundo fizesse terapia, meu consultório estava mais vazio um pouco. Eu passo aperto em dia para atender todo mundo lá. Então, se todo mundo se precavesse com terapia, eu acho que é um bom caminho aí para ter uma boa saúde mental. Psiquiatria é só para gente doida?
Não, é um tabu também, né? A psiquiatria, pra você ter uma ideia hoje, Leandro, 95% dos casos que procuram o consultório não são quadros psicóticos. Você já cuidou da sua própria saúde mental? Já precisei procurar a psiquiatria em 2016 num quadro ansioso também. Redes sociais, o senhor já falou sobre isso antes, hoje faz mais mal ou mais bem? Bem utilizada, é uma ferramenta importantíssima como essa que nós estamos aqui agora, né? Bem utilizada para alavancar a carreira, para divulgar produtos, para poder achar pessoas, né, assim, conectar com pessoas que você estudou em tal momento, lá de trás, uma turma, eu acho que é bem, mas assim, também tem muita coisa ruim também. É isso aí, este foi o quadro Na Lata do Papo em Alta de hoje. Doutor Igor, para a gente fechar, qual a mensagem o senhor deixaria aí para quem ainda tem medo ou vergonha de procurar uma ajuda psiquiátrica? O quanto antes esse telespectador, vamos dizer assim, procurar se cuidar, se tratar, quanto antes ele vai ver que demorou muito tempo para poder procurar. É a frase que eu mais ouço no consultório, é assim, por que eu não vim antes? Por que eu não ouvi fulano de tal antes? Então, quebre um pouco esse tabu, esse paradigma. A psiquiatria, a saúde mental, nós temos ótimos colegas, ótimos profissionais em Valadares, é uma turma muito boa, aplicada, a gente vai muito junto para congresso, assim, nós somos muito bem servidos na saúde mental e a população tem que dispor disso, porque eu creio muito que a antecipação, entende, nos primeiros sintomas, percebendo assim já uma questão, procure assim, eu costumo dizer assim, ó, você começa a sentir alguma dor na barriga, não vai procurar um médico, começa a sentir alguma dor em algum lugar, não procura, começou a sentir alguma coisa que não está legal, começou a sair um pouco dessa normalidade que você se percebe, procure esses profissionais que eles vão te ajudar bastante. É isso aí, o nosso papo de hoje foi importante, direto e necessário. Doutor Igor, muito obrigado por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe aí para os telespectadores da TV Alterosa. Leandro, conte sempre comigo. Como eu disse já, acho que o profissional de saúde mental, se você quiser deixar uma grande valia assim, para a sua área, cada vez que for solicitado, comparecer para esclarecer dúvidas, para poder gerar informação e desmistificar cada vez um pouco mais a área da saúde mental. É isso aí. Termina aqui mais um Papo em Alta e eu aguardo você no próximo sábado. Na esquina do espetinho, a resenha está garantida com espetinhos de vários sabores, parmegiana, queijo coalho, pão de alho e, é claro, muito mais. Tudo isso com aquele molhinho especial e uma farofa que só a gente tem. E para acompanhar, uma cerveja trincando, drinks no capricho, sucos e porções deliciosas. Chama a galera e vem curtir! Ourocel Celulares, uma loja completa com assistência técnica, compra e vendas de smartphone novo com garantia. Na Ourocel você também encontra tudo em acessórios, carregadores, fone de ouvido, películas, caixas de som e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Ourocel Celulares, Rua Israel Pinheiro, número 3419, Centro, próximo ao Mercado Municipal. Telefone 33 30 25 5655. Padaria e Confeitaria Boa Massa. Aqui você encontra pão quentinho a todo momento. Diversas opções de biscoitos, bolos, doces e salgados. Além daquele suco extremamente gelado. Temos itens de mercearia, entrega grátis para os moradores do bairro de Lourdes, nas compras acima de R$15. Venha nos fazer uma visita. Na rua Pedro Lessa, número 334, no bairro de Lourdes. Padaria e Confeitaria Boa Massa. O melhor e o mais saboroso você encontra aqui. Na UAU Estruturas cuidamos de tudo para o sucesso do seu evento. Atuamos desde o planejamento até a execução completa, incluindo toda a parte burocrática e licenças. Atendemos grandes shows, eventos governamentais, empresariais, clubes, chácaras, canteiros de obras, com estruturas modernas, seguras e impressionantes. Confiança, qualidade e agilidade, esse é o nosso compromisso. UAU Estruturas, soluções práticas para o seu evento que fazem a diferença. WhatsApp 33998111011.